Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de novo, fazendo mais um Novo na TV, sobre um assunto hoje super importante, que é o mercado de trabalho. Tenho bastante experiência nisso, né? Como vocês sabem, eu fui do Girafas, sou sócio hoje, fui presidente executivo até o final de 2016, a gente emprega 8.000 pessoas. Então, a gente trabalha muito, né, no desenvolvimento da nossa empresa e é um orgulho muito grande para a gente, empreendedor, no nosso caso, ter pessoas, né, que seguem, né, na divisão desse propósito das nossas empresas e crescem com os nossos negócios. Fui presidente do Instituto Food Service Brasil, que empregava o setor inteiro 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas é o volume de pessoas que é empregado pelo segmento de alimentação fora do lar. Então, a gente sempre discutiu bastante as pautas relacionadas a desenvolvimento do setor, economia, e sempre atrelado o desenvolvimento e o crescimento do mercado de trabalho também, porque as coisas não andam separadas. Fui também vice-presidente da Associação Brasileira, que também vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia, que também é um setor que emprega mais de 1 milhão de pessoas e também dentro das nossas linhas de trabalho sempre teve muito, né, o desenvolvimento, né, das pessoas que trabalham com a gente. No setor de franquia, a gente trabalha muito essa questão de treinamento e capacitação. Então, assim, não tem como não falar de desenvolvimento econômico sem falar do mercado de trabalho, não tem como falar de mercado de trabalho sem desenvolvimento econômico. É um pouco essa linha e essa pauta que a gente vai falar aqui hoje. Estou com a Patrícia Amada, que tem uma história de vida de superação. Ela é hoje sommelier do restaurante Oliver. E estou com a Renata Diniz, que tem uma história de superação também no empreendedorismo. E queria, antes de entrar no tema, de escutar um pouquinho a história delas. Então, Renata, por favor, se você puder contar a história, né, de superação que você teve no setor que você atua, e como exemplo, né, de mulher empreendedora aqui na nossa cidade, seria super importante a gente começar a nossa discussão hoje com você. Eu sou Renata Diniz. Atualmente eu sou dona da Renata's Food Chocolatier, uma confeitaria. A minha história foi a seguinte: eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me reinventar. Eu acho que essa é a palavra certa. E depois de advogar há 10 anos na área tributária, eu resolvi que eu queria fazer gastronomia para ter uma vida mais tranquila, mais prazerosa, poder ficar mais com os meus filhos. E também porque eu sempre tive sonho de empreender. Aí, fui para São Paulo, fiz gastronomia. Onde você fez lá? Em Campinas, que no legal. IGA. Muito bom. Aí, eu voltei para Brasília assim que acabou, porque minha família era daqui. A minha intenção era voltar para Brasília. Quando cheguei aqui, comecei a estudar o mercado para ver qual carência que a gente tinha. E descobri que a área de doces e bolos era uma área carente aqui em Brasília, na área de casamento. Comecei na minha cozinha, numa kitnet pequenininha, a fazer os doces, bolo. Era uma verdadeira sauna na época. Era uma sauna comunitária, a gente chamava. Até uma hora que eu vi que aquilo tinha que sair dali. Porque eu precisava ou de uma cozinha maior, o negócio foi dando muito certo. Eu participei de um evento. Nesse evento eu estourei, tive muita encomenda. Aí mudamos para um apartamento com uma cozinha maior. E aí a loja começou a virar um apartamento. Até uma hora que meu marido chegou para mim e falou assim: não, você precisa do espaço, porque já estava tudo no meio da casa, né? Toque na sala, a mesa de montagem era no lugar da sala de jantar. A gente já tinha tomado o apartamento todo. Aí montamos uma cozinha na 410 Sul, em janeiro do ano passado, e graças a Deus foi um sucesso. Eu falo que empreender, todo mundo acha que é uma maravilha. Cozinha, então, todo mundo vê aqueles chefs na TV e acha que é a coisa mais linda do mundo. Bom, você está super linda hoje. Mas o dia a dia não é assim. É muita ralação, muitas noites sem dormir, muito trabalho. A gente lava a louça, a gente limpa o chão, faz de tudo, monta bolo, fica sujo de chocolate até a alma. A ponta do vizinho uma vez fala para mim assim: nossa, tá cheirando a chocolate. Porque a gente passa o dia inteiro
com chocolate, então você fica o dia inteiro na cozinha. É muito trabalho. Aquela história que a gente diz que é sorte, mas eu não digo que é sorte, não. Eu digo que é muito trabalho. Empreender é gostoso, é uma delícia. Você fazer o que você gosta, você ter o seu dia a dia prazeroso é muito bom, mas dá muito trabalho. Tem que ter muita dedicação e gostar muito do que faz. Eu acho que quando a gente ama o que faz, traz uma diferença na nossa vida. E mesmo com toda a dificuldade, eu tenho lúpus, que é uma doença que não é fácil no dia a dia, e mesmo assim eu fiz questão de trabalhar tanto que eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, então eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa sortuda, sim, mas que não é fácil. E hoje em dia eu já tenho, depois de 1 ano e meio, foi uma história muito rápida, eu tive um boom muito rápido, graças a Deus. A gente abriu a loja no Boulevard Shopping e que está só granando cada vez mais, a gente pretende crescer. E no meio disso tudo, eu resolvi me reinventar mais uma vez, por estar super preocupada com a qualidade da cidade, com os problemas de Brasília, tudo. Eu resolvi ser pré-candidata a deputada distrital, para ver se a gente consegue trazer de volta a Brasília que a gente tinha antigamente, uma Brasília segura, com uma educação pública de qualidade e com uma saúde que se dê pelo menos para usar, porque perfeita eu acho que só quando o Juscelino estava aqui. Mas a gente pelo menos conseguia atendimento que hoje em dia nem acontece. Legal. Então, esse é um pouquinho da minha história. Renata, só para usar um pouquinho mais o teu tempo aí, a sua história, quem não conhece, Renata é um grande sucesso hoje. Quase todos os casamentos, muitos casamentos e eventos, você vai ver lá os doces, né, os brigadeiros da Renata, além de muito gostoso. Eu vejo em todo o campo que eu vou. Qual que é uma ideia de volume de doces que você faz assim por dia, por mês? Então, essa semana a gente estava calculando. Meu Red Velvet é o carro-chefe. Com certeza é o bolo que eu mais Como vendo. chama, desculpa? O Red Velvet que eu faço. Sim. Que eu mudei ele, porque normalmente o Velvet é feito com cream cheese, o recheio, e o meu é feito com creme brulee. Ele é meu carro-chefe. A gente estava fazendo um cálculo de quantos a gente fazia por mês. Hoje em dia, só desse bolo, eu estou vendendo na faixa de 150, 200 bolos por mês. Que legal. Só desse bolo, que é o meu Parabéns. carro-chefe. Esse, graças a Deus, quando tem, sempre sai. E em termos de doce, a gente está numa faixa de 10 mil a 12 mil doces por mês. 10 mil a 12 mil doces por mês, muito legal, parabéns. Isso sem os casamentos, né? Porque quando tem um casamento, normalmente a noiva encomenda na faixa de pelo menos 1.000 doces para cada casamento, que é a área do nosso final de semana. Que bom, ou seja, que o pessoal continue casando por aí. Exatamente, assim espero. Que bom. Muito bom. Quantos funcionários trabalham com você hoje? Eu tenho 14 funcionários, eu emprego 14 funcionários, são 6 no atendimento e o restante dentro da minha cozinha, trabalhando junto comigo. Maravilha. Pessoal, ó, a gente está online no Facebook. Você que está assistindo, tem algumas pessoas aqui que já fizeram alguns comentários aqui. Uma delas aqui, a Mônica, falou mulheres guerreiras. Parabéns. Vocês são Obrigada, certamente Mônica. mulheres guerreiras. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para interagir com a gente aqui, que eu passo a mensagem aqui, a gente conversa. Fica à vontade para mandar pergunta para elas também, beleza? Até porque uma mulher, para ser empreendedora, tem que ser guerreira, né? Porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, Exatamente. ela tem que trabalhar, ela tem que ser funcionária, ela tem que fazer 1001 utilidades para conseguir empreender. Agora deixa eu defender a minha turma. Para ser pai também tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Tem que fazer tudo, iguais, também tem direitos acho. iguais. Então a gente também é paz guerreiros. Patrícia Amada, sua história é linda. Por favor, compartilhe com a gente aqui. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo maravilhoso. Né? Obrigada, Alexandre, Renata. Pessoal, é o seguinte, eu não nasci e recebi o nome Patrícia Amada. Primeiro, começa por aí. Essa questão de Patrícia Amada veio depois, ao longo do tempo. E aí, assim, voltando lá na minha terra natal, onde eu nasci, que é Salinas, passei muitos desafios. Primeiro deles, assim, fui mãe aos 14 anos de idade, né? Obviamente, engravidei aos 13. Então, era e fazer, como a Renata falou, reinventar o tempo inteiro.
porque eu descobri que eu de comer, precisava de beber, de fraldinha, e aí eu, mãe solteira, sem apoio nenhum, eu tive que começar a fazer muitas coisas. E na época, né, eu nem imaginava que o que eu fazia era empreendedorismo, mas hoje eu vejo que realmente era. Fiz artesanato, tive que vender plano de saúde. Dizem que quem vende papel vende qualquer coisa, né? Mas eu entrei nessa, vendi plano de saúde, fiz artesanato, vendi CD. Depois de tudo isso, montei também uma locadora de vídeos, já numa outra cidade. E aí, assim, fui sempre tentando fazer algo novo, porque, assim, eu precisava disso. Depois da minha filha, com 15 anos, tive mais um filho, né, que é o Abraão, ou seja, os desafios dobraram, né? Tinha mais um bonequinho para poder comer e beber. E não parou por aí, né? E aí, assim, com 19 anos, era mãe do terceiro filho. E aí, assim, tudo isso que foi acontecendo, né? Filho chegando, a sua cabeça vai mudando, você vai realmente precisando criar meios para poder se virar, porque o tempo não para, né? A barriga vai sentir fome, a criança um dia vai precisar ir para a escola. E aí, assim, fui fazendo várias coisas. Eu estou passando rápido, né? Porque... Fica à vontade. Tá. Fica à vontade. Aí, já com 3 filhos, fui morar em Ilhéus, né? Devido a algumas situações pessoais. Chegando em Ilhéus, encontrei também desafios, até porque, eu acho que essa parte vocês não sabem. Quando eu decidi ir para Ilhéus, eu não conhecia ninguém. Aí, fui mesmo assim, cheguei na rodoviária de Ilhéus, olhei para um lado e para o outro, Dunité, para onde eu vou? Tá, vou para cá. E a partir daí, uma nova história também foi construída, né? E aí, sem conhecer ninguém, comecei a perceber que eu ia ter que trabalhar dobrado, porque lá eu não tinha mãe, não tinha família, e aí trabalhei como garçonete de praia. Hoje em dia eu vejo assim... Olha só, você foi com seus filhos, levou a turma toda. Eu levei o caçula, deixei os mais velhos com a minha mãe, com poucos meses eu fui buscar, porque assim não dava para ficar com ela. Beleza. Aí tá, trabalhei como garçonete de praia, teve um momento que eu parei e falei, meu Deus do céu, sol quente, pé no chão, isso assim, o pé já tinha queimado, né, porque a areia é quente, beleza. Mas ali também, hoje eu vejo que eu também estava empreendendo, porque era garçonete, vendia cosméticos para os colegas, vendia cosméticos para os turistas, assim, sempre achando meios. Beleza. Não para por aí. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar em um restaurante, porque lá pelo menos eu vou trabalhar calçada. É sério. E aí, tive a oportunidade de trabalhar em uma pousada, né? Tinha um restaurante numa pousada, no Morro dos Navegantes. E aí lá tive o privilégio de conhecer pratos diferentes, vivenciar um pouco mais, né, de vinhos, drinks diferentes. Falei, gente, esse mundo é melhor do que o outro que estava lá. Nossa, muito legal. E aí tá, fiquei esse tempo lá em Ilhéus, trabalhei 2 anos nessa pousada. Mais uma vez, mais um novo desafio surgiu na vida. Decidi sair de Ilhéus e vim para Brasília. Também não conhecia ninguém em Brasília, né? Ai, ai. O que dá na sua cabeça? Por que Brasília? Qual foi? Na verdade, eu não queria ir para nenhuma capital. Isso quando eu morava no interior, né? Lá em Salinas. Eu achava que capital era algo muito distante de mim, da minha realidade. Mas aí, eu tive uma proposta para ir para a Itália, uma proposta para vir para Brasília. Detalhe, fiquei pensando, ir para a Itália, eu não sei nem falar o português direito, como que eu vou falar o italiano? Aí eu falei, gente, tá muito longe. Aí beleza, achei que, Brasília de repente vai ser legal, né? Porque pelo menos eu falo o idioma, se tudo ficar muito difícil, eu dou um jeito.
Só que aí a pessoa que tinha me prometido a oportunidade sumiu. Aí eu falei, beleza, já que eu já vim para Brasília, aqui mesmo eu vou ficar. E aí fiquei. Mas assim, trabalhei durante 11 meses cuidando de idoso. Né? Cuidei de idoso. Só que, assim, eu acho que é algo mais forte do que eu. Eu gosto de estar com pessoas, mas eu gosto de estar com gente, de conversar, né, de me relacionar com muitas pessoas. E eu me sentia presa naquele mundo ali. Aí fiquei durante os 11 meses trabalhando, só que assim, já visualizando outra coisa para fazer. Aí eu lembrei, falei, gente, peraí, eu já vendi cosméticos e aqui também o pessoal usa cosméticos, todo mundo toma banho, lava o cabelo e tal. Voltei a vender os cosméticos. Aí, peraí, vender para quem? Se você, né? Eu não tinha parentes, não tinha tantos conhecidos, só tinha o pessoal onde eu cuidava do Senhor lá. Eu criei uma estratégia. A gente fica muito em boteco, né? Botequinho, barzinho. Também eu vou conhecer pessoas do bem, do mal, parada de ônibus. Peguei uma amostra de um determinado produto que, assim, na minha visão, ia vender bem aquele produto. E eu ia para a parada de ônibus, com papel e com a amostra. Mas, assim, eu não ia pegar ônibus, eu ia, como se diz, desenvolver relacionamentos, conhecer pessoas. Network. O famoso network. Muito bom, viu? E aí, isso aqui é uma história de empreendedorismo. Detalhe. Todo mundo que encostava perto de mim, eu começava a conversar, um exemplo. Oi, tudo bem e tal? Você já ouviu falar em tal produto assim? A pessoa, não, menina, conhece aqui. A pessoa gostava, maravilhas. Eu falava para ela, olha, eu tô esperando o ônibus, mas me dá o seu contato e eu levo para você. Ah, mas eu não moro aqui. Não tem problema, eu vou lá levar. E aí nessa, a próxima pessoa, eu já fazia até a mesma abordagem. E aí comecei a desenvolver o famoso network, que hoje, graças a Deus, todos os lugares que eu vou, todo mundo conhece Patrícia Amada. Mas, assim, não foi fácil. Muito bom, parabéns. Parabéns. Isso aí E aí, hoje você está no Oliver. Como é que você chegou no Oliver? Então, eu, como eu te falei, já tinha trabalhado, né, como garçonete, só que eu nunca tinha feito curso nenhum. Surgiu um curso, né, eu vi pela TV um curso gratuito, eu falei, gratuito, olha, maravilha. Para quem não tinha, né, muita condição, aquilo ali chegou numa excelente hora. Eu vou fazer esse curso, pelo menos eu recebo o certificado e a partir daí eu posso, né, decidir se eu quero voltar ou não para a área. Aí, beleza. Só que nesse meio tempo, eu já estava vendendo muitos cosméticos. Teve, assim, meses que eu vendia 12 mil, né? De cosméticos, 12, 13 mil. Então, assim, para quem... É o número que você está vendendo de brigadeiro, hein? Parabéns. Mas, para quem não tinha carro, não tinha moto, era ou de ônibus ou a pé mesmo. Então, assim, eu me sentia privilegiada. Que legal, parabéns. E aí, como eu cheguei no Oliver, né? Voltando, fiz esse curso, que foi um curso gratuito, precisava ter 15 dias de estágio. Beleza. Tive o privilégio, né, de fazer esse estágio no restaurante Oliver. E aí, ao final dos 15 dias, eu despedi de todas as pessoas que você, né, convive, e aí por último fui até o proprietário e fui agradecer ele, porque assim, eu acho que é mais que justo, né, eu chegar até ele e agradecer a oportunidade, porque foi uma oportunidade, ele poderia fechar as portas, né, mas muito pelo contrário, ele abriu as portas para que a gente fizesse esse estágio. Foram, na verdade, 5 pessoas comigo. E aí eu fui agradecer, aí ele falou comigo, olha, fica com a gente. Falei, fica com a gente? Eu gostei, eu acho que você deve ficar aqui. Aí eu parei, deu daquele, nem sei o que foi, eu falei, tá bom, eu fico com vocês.
Que legal, muito bom. Só que detalhe, lá no Oliver, eu não entrei como garçonete, porque assim, a maioria dos restaurantes, né, você quando vai entrar, você precisa entrar como cominho. Cominho é o auxiliar do garçom, né, que não é menos importante nem mais importante. E aí fiquei por alguns meses como cominho, né, desenvolvi o meu trabalho, aí fui promovida 7 meses depois para garçonete, e aí, né, depois dessa promoção, eu comecei a fazer um curso de vinhos, porque assim, apaixonada com vinhos, né? Falei, gente, mega oportunidade. Fiz o curso pela ABS Brasília, e aí hoje eu atuo como sommelier do restaurante. Parabéns, muito bom. Obrigada. É uma história, na verdade, de empreendedorismo muito grande, e você, como colaboradora agora, não deixa de ser uma empreendedora dentro do próprio negócio que você está envolvida, que é o Oliver. Sim. Olha, fiquei super feliz aí com a história de vocês duas. Eu acho que é um exemplo aí de pessoas que fazem. Não adianta a gente ficar parado, sentado na cadeira, esperando as coisas caírem no colo, a gente tem que levantar, né, e ir atrás dos nossos objetivos. E quando a gente acredita, né, em um caminho e coloca o sangue na mesa, a gente consegue realizar. Queria falar um pouquinho sobre talvez tentar desmistificar um pouco essa ideia que capital e trabalho estão em lados opostos, né? A gente, infelizmente, tem algumas ideologias no nosso país que acredita nisso, mas eu sou super crítico em relação a essas ideologias, porque a gente tem que desenvolver capital e trabalho dentro da mesma ótica, né? Não existe capital sem trabalho. É impossível você desenvolver riquezas e crescer, né, em termos de capital sem ter, né, pessoas trabalhando para isso. E não existe também trabalho sem capital, né? Não existe mercado de trabalho sem ter um mercado e um ambiente de negócios favoráveis. Então, a gente está falando de duas coisas que, na verdade, são partes, né, de uma mesma questão, e eles não estão em lados opostos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Renato, como é que você vê essa questão dessa relação entre capital e trabalho, você como empreendedora, que tem colaboradores trabalhando para você? Então, eu acho que é uma relação que anda junto. Eu acho que tanto os empregadores quanto as empresas, elas andam junto. Elas estão correndo sempre atrás da mesma coisa. Atrás da desburocratização, atrás da baixa de impostos, atrás de mais incentivos, atrás de melhores formas, tanto de trabalhar como trabalharmos com as empresas. Então, na verdade, eu digo que elas andam juntas e não separadas. Como você mesmo disse, um não funciona sem o outro. Isso. Então, eu acho que eles estão sempre correndo atrás das mesmas coisas. E não um de um lado e um do outro. O objetivo é o mesmo. É uma melhor forma, a empresa está correndo atrás de uma melhor forma de crescer, de empreender, e o empregador quer uma melhor forma de trabalho. Então, está todo mundo correndo atrás. E a vida é difícil para todos os lados, né? Sim, então, com certeza. Se o negócio não prospera, não vai ter nem emprego, nem empresa. Exatamente. Eu tenho essa visão, que os dois estão do mesmo lado, ambos correm atrás das mesmas coisas. Patrícia Amada, você deixa um pouquinho de lado essa tua camisa de empreendedora e pensa nessa tua posição hoje, que você é colaboradora do restaurante Oliver, né? Então, como é que você, como colaboradora, vê essa relação entre funcionário e empresa? Então, a minha visão é o seguinte, deveria ser uma relação, assim, como que eu posso dizer, mais amigável entre ambas as partes. Mas, assim, na maioria das vezes não é, porque fica aquela coisa, o empregado, com a ideia de que o empregador é um vilão, e, na realidade, se você estudar um pouco, né, sobre a questão de como o Brasil vem vivenciando as situações atuais, você vai ver que o empregador, ele sofre muito também, porque aumento de cargas aqui, aumento de cargas tributárias ali. A ideia do empregado é o seguinte, eu recebo R$2.000, ou seja, eu valo R$2.000. Sendo que, na realidade, se você for analisar, para o empregador,
ele custa muito mais do que isso. Porque são impostos de todos os lados. Entendeu? Respondeu a sua pergunta? Sim, claro. Legal, importante. Eu acho que a gente tem que olhar uma outra carga muito grande que existe nessa relação, né? A gente tem uma relação de emprego e empresa e que essa relação ela é muito tributária. Então, se isso eu tenho esse conhecimento através dos negócios que eu me envolvi ao longo de toda a minha vida, né? É quase o dobro. O empregado é praticamente o dobro. Se você paga 1.100, na verdade, você tem um custo de 2.000 e alguma coisa. E sobre o que você falou da relação do empregado com o patrão, o que a gente tem, eu tenho dentro da minha empresa um conceito que eu acho que é mais ou menos como o Alexandre trabalha. É muito todo mundo junto. A gente está ali para todo mundo. Então, se a empresa vai bem, todo mundo recebe uma comissão a mais. Se a empresa vai mal, ninguém vai. Então, eu tento botar isso muito dentro da empresa, que é a empresa de todos. E lá os problemas são todos transparentes. A gente tem um grupo onde eles sabem tudo que está acontecendo dentro da empresa, qualquer problema. Então, assim, eu acho que esse ambiente faz muita diferença. Eu tento muito isso na loja. Inclusive, a pessoa que não entra no esquema não fica dentro da loja, porque é para todo mundo se ajudar. Eu digo muito que lá todo mundo tem que saber fazer tudo. Eu concordo com você plenamente. Assim, inclusive, desculpa, rapidinho. Lá onde eu trabalho, após eu finalizar o atendimento, eu costumo sempre falar para os clientes, assim, muito obrigado por ter escolhido a nossa casa, porque, assim, o restaurante não é do Rodrigo. A minha visão é que o restaurante é nosso. Todos os colaboradores, se eles tiverem, no caso, essa visão de que o restaurante não é do Rodrigo. Não, é nosso. Sabe por quê? Porque é dali que você vai conseguir tirar o seu sustento, quem pagar aluguel, pagar seu aluguel. Então, assim, a minha visão é essa. É nosso restaurante, é nossa casa. Essa é a correta. Então, assim, eu tento passar dentro da minha empresa. Eu acho que essa é a forma correta. Então, assim, quem já foi atendido por mim já sabe. Eu sempre falo, muito obrigado por ter vindo na nossa casa. Tá, deixa eu só abordar um tema aqui. A Jéssica perguntou aqui como o partido, como a gente enxerga a questão da terceirização. Jéssica, eu já vou responder essa pergunta. Deixa eu só finalizar aqui esse papo aqui. Então, assim, voltando até porque eu estava falando, a gente tem muito imposto que é aplicado em cima da empresa e muito imposto que é aplicado em cima do colaborador. Perto de 30% do salário pago para o colaborador fica com o governo. Né? Então, a gente tem uma relação que, como a gente falou, está todo mundo no mesmo barco. O que a gente precisava era que esse terceiro, que faz parte da relação, uma vez que ele fica, na verdade, com a maior parte... Ele é um sócio, né? Na verdade, ele é um sócio. Majoritário, né? Ele é um sócio da empresa... E mais um empregado, mais lucro. Ele deveria, no mínimo, dar o retorno a que esse dinheiro se propõe, né? Que é saúde, segurança e educação. Então, muitas vezes a gente vê esse conflito acontecendo, né? Entre essa relação, e as pessoas estimulam isso entre empresa e empregado, quando, na verdade, a gente precisava ter, na verdade, um retorno mais efetivo daquele dinheiro que é tirado de nós. Com certeza. Sim. Ele é o maior sócio, ele é o que lucra sem fazer nada, eu falo. Porque ele não faz a obrigação dele, que é dar segurança, saúde e educação. Isso. E lucra do mesmo jeito, tá lá, todo mês. Porque se a gente deixar de pagar os impostos por não ter o serviço, seria justo, mas isso não acontece, né? Porque o boleto chega todo mês, é isso que eu falo, os boletos chegam. Se você quiser botar seu filho numa escola pública de qualidade, você não consegue, mas o boleto do imposto chega. Então, assim, não tem uma balança, né, justa. Não, e assim, para nós, né, empregados, acaba ficando difícil, porque assim, se você pagasse menos impostos, de repente você poderia ter uma qualidade de vida melhor. Mas assim, Ou então, se os serviços fossem efetivos, você poderia usar seu salário melhor. Só fazer uma observação, exatamente. Por exemplo, do fundo de garantia. Né? O fundo de garantia é um dinheiro que é do empregado, né? Que o governo recolhe, aplica muito mal esse recurso, né? Quando poderia estar dentro da economia aí, a critério da pessoa guardar e poupar esse recurso como ela bem entender. Né? Então, é o tipo de intervenção do governo dentro da individualidade do dinheiro que é da pessoa. Né? E mesmo assim, cheio de restrição para utilizá-lo. Né? Não é um dinheiro que você um dia precisar estar lá. São várias regras para você usar. Você sabe que ele está lá,
Mas só Deus sabe o dia que você vai poder usar. Então, a gente é super crítico em relação a isso. O nosso presidente, candidato a presidente João Amoedo, se coloca muito contra a essa obrigatoriedade do FGTS ser gerido pelo governo quando poderia ser gerido pelas empresas. Eu quero falar um pouquinho com você, Patrícia, e com você também, Renata, sobre a questão do emprego, de como a gente poderia estimular mais a geração de emprego na nossa economia, mas só respondendo essa questão da terceirização, eu vejo ela de forma muito favorável. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma legislação trabalhista que não necessariamente vai se enquadrar a toda a relação de trabalho que existe na economia. A gente precisa ser mais flexível. Então, por exemplo, por que um restaurante precisa contratar uma pessoa para, por exemplo, lavar a toalha de mesa, né? Lavar o prato, quando ele poderia estar terceirizando isso para uma empresa fazer parte desse trabalho, né? Por que eu precisaria contratar uma pessoa numa jornada de 40 horas semanais, por exemplo, 44 horas semanais, se eu preciso de um serviço que, para esse serviço, eu preciso gastar 5, 6, 10 horas por semana? Então, a gente vê de forma muito positiva essa flexibilização do trabalho, porque isso estimula o trabalho, né? Como a questão da tributação. Quanto mais imposto incide sobre o trabalho, é um desincentivo ao próprio trabalho. Então, a gente precisa olhar para a relação de trabalho que hoje existe, né, na nossa sociedade, e entender se a legislação trabalhista ela consegue, né, ser adequada a 100% da nossa realidade de hoje. Então, nesse ponto, eu sou super favorável e eu acho que é um avanço. Agora, voltando para um assunto importante, que é... Posso fazer só uma adendo? Claro. Essa semana eu falei uma coisa na empresa que eu acho que é a maior verdade. Se a gente não tivesse uma carga tributária tão grande, eu poderia gerar mais empregos. Sim. Poderia ter mais gente trabalhando comigo. E se a terceirização ficar de uma forma flexível, a gente conseguiria também ter pessoas para trabalhar sexta, sábado, domingo, que é a minha maior demanda. Uhum. Entendeu? Seria muito melhor, poderia gerar emprego com mais pessoas. E vale a pena dizer uma questão que é o mercado informal, né? Hoje a gente tem um mercado de trabalho informal muito grande, justamente porque a gente não tem uma legislação trabalhista adequada. Então, tem muita gente que trabalha, como a Patrícia, que trabalhou muito tempo na vida sem ter carteira assinada, né? Sem nem ter uma relação formal, justamente porque a gente não tem uma legislação trabalhista que é adequada, né, a uma realidade um pouco diferente do padrão que existe na economia. Então, acredito que uma flexibilização e alguns avanços, como a própria reforma trabalhista, pode formalizar muito emprego, né, que hoje é informal. Isso tem acontecido, né, com essa reforma trabalhista também. Inclusive, damos garantias, né? Quando você formaliza o emprego, você dá garantias, a previdência, a própria garantia em relação trabalhista para esses empregos que hoje estão na marginalidade por falta de uma adequação legislativa para isso. Temos 315 mil pessoas sem emprego no Distrito Federal. São perto de 20% da população economicamente ativa. Primeiro você, Patrícia, qual que é a sugestão que você dá para quem está escutando, que está desempregado, que está procurando um emprego, para que ela entre no mercado de trabalho, né, e saia, né, dessa situação super frágil que é você não ter recurso, renda para sustentar sua família? Primeiro, eu digo para todo mundo, precisa ter motivação, né? E o que é motivação? Motivo e ação. Motivo é porque ninguém pode ficar desempregado, porque todo mundo precisa, né, se manter. E a ação é o que você vai, né, é o que vai determinar o que você vai conseguir. Existem vários cursos que são gratuitos pelo Senac, IFB. Eu, por exemplo, fiz curso no IFB de auxiliar em administração, mas assim, lá tem vários cursos. Então, assim, eu acho que as pessoas devem correr atrás disso. E se caso a pessoa não conseguir, ela não fica estagnada ali, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego. Porque existe o emprego e o trabalho, né? Enquanto você não consegue o emprego, vai fazer um trabalho, faça alguma coisa, né? Não fica parado. Essa é a dica. Ou seja, levanta da cadeira e corre atrás. Levanta da cadeira, porque sentado não vai rolar. Agora, mais uma pergunta. Qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que tem um emprego, para ela não perder o emprego? Eu acho assim que todos os dias a pessoa tem que
tentar ser melhor hoje, melhor do que ela foi ontem, né? Dar o seu melhor, encarar a empresa como se fosse sua, porque na realidade, se você for analisar, ela é sua empresa também, então é isso. Legal, tem um lema no Girafas que a gente usava muito, que é exatamente o que você está dizendo. A gente tem que atuar sempre melhor do que ontem, mas não tão bom quanto amanhã, né? Evoluindo sempre. É interessante, dentro desse contexto, isso tem que começar de você mesmo, né? Tem pessoas que você pergunta, e aí, como é que você tá? Aí a pessoa começa a falar um monte de coisas que não vai levar a lugar nenhum, ou seja, não vai sair daquele lugar, vai levar para um lugar ruim. Quando as pessoas me perguntam, e aí, Patrícia, como é que você tá? Eu digo, eu estou cada vez melhor. Por quê? Eu pretendo estar melhor do que eu estava ontem, hoje, e amanhã, com certeza, eu quero estar melhor do que hoje. Muito bom. Parabéns, muito bom. Obrigada. Renata, olhando pela ótica também do emprego, né? A gente tem esse número alto de desemprego que eu acabei de mencionar aqui no Distrito Federal. O que você acha que a gente poderia, como você acha que a gente poderia estimular a economia, os negócios, né, as empresas, para que surja, né, mais vagas de trabalho na economia do Distrito Federal? Então, para os empregadores, eu acho que, eu digo que na vida todo mundo tem alguma coisa que gosta. Então, pega a coisa que você gosta de fazer, vai trabalhar nela, que seja igual você falou, vai vender um artesanato, vai fazer um brigadeiro, acha o seu gostar. Quando a gente acha que a gente gosta, a gente transforma. Eu acredito muito no querer é poder. Sim. Então, quando você corre atrás, as coisas acontecem. Eu falo que Deus ajuda e tudo vem junto. Agora, como empreendedora, eu acho que a desburocratização seria a melhor coisa do mundo. A coisa mais difícil que a gente tem é a burocracia para fazer qualquer coisa. Tudo que você vai fazer dentro de uma empresa tem uma burocracia enorme. Eu estive fora agora e o que eu vejo que as empresas de fora não querem vir para o Brasil, foi o que eu vi. A gente foi num evento de restaurantes, franquias na área de alimentação. Várias coisas super legais, super interessantes. E eu perguntava para todo mundo o porquê que eles não traziam para o Brasil. Eles falavam, porque a burocracia é muito grande. Para você, tudo lá é uma dificuldade para acontecer. Tudo demora muito para acontecer. As coisas não são práticas, os processos se arrastam anos. Um alvará aqui é uma novela. A gente tem vários exemplos de empresas que vieram investir em Brasília e desistiram, porque não conseguem. É o que em alguns rankings, né, isso é nomeado de ambiente de negócio, né? A gente tem um dos piores ambientes de negócios no Distrito Federal e no Brasil, comparando outros países. Exatamente. E isso atrapalha o emprego também, certamente. Exatamente, porque se as empresas viessem para cá, geraria mais emprego, com certeza, porque as empresas vindo, a gente teria uma abertura de emprego enorme. Isso. E o Brasil acaba perdendo, que é um país que tem tudo para funcionar. Brasília, então, nem se fala. Tanto que aqui é uma cidade de servidor público. Agora a gente não sabe nem o que vai fazer, porque precisa empreender, porque não tem mais cargos públicos. Então a gente vai fazer o quê? Vai ter que melhorar. Então as pessoas vão cada vez mais ficar sem emprego. Sobre esse ponto, a gente já está aí terminando o nosso tempo. Eu queria conversar aqui, colocar aqui para o pessoal que está escutando a gente a visão do Novo em relação a estimular o desenvolvimento econômico e a geração de emprego aqui no Distrito Federal. A gente tem algumas ações que a gente está planejando de curto prazo, que são reativar, primeiro, o setor de incorporação e infraestrutura. A gente tem muitas pessoas formadas, né, e capacitadas para o setor de incorporação, infraestrutura, construção civil. A gente já teve nesse setor perto é quase um terço do déficit que a gente tem hoje de 315 mil pessoas. Hoje são 20 mil pessoas. Então, a gente precisa destravar diversos projetos de infraestrutura que estão parados na mesa do burocrata. Isso é um estímulo rápido na economia, porque a pessoa empregada ela vai começar, apesar de ser aqui no setor de infraestrutura, ela passa a utilizar os outros serviços, né? O restaurante, o cabeleireiro, o serviço, comércio e serviço. Então, isso vai voltar a reativar, no curto prazo, né, a roda da economia.
Outra questão importante, e aí vai falando mais de médio e longo prazo, é entender quais são as vocações do Distrito Federal dentro do setor produtivo. E a gente tem trabalhado bastante, isso é uma pauta de um outro encontro, né, que a gente pode marcar aqui para falar só de desenvolvimento econômico, mas para pincelar, a gente acredita muito em Brasília como uma cidade monumental. Sim, uma cidade para ter eventos, para ser turística. Tem a ver com o seu negócio, exatamente. A gente tem uma cidade que é única no mundo, uma arquitetura incrível aqui, a gente tem uma vocação para o turismo muito grande e para o setor de serviço, restaurantes, o setor de hotelaria, setor de eventos corporativos, né? Então, a gente olha muito com bastante carinho, isso tem que ser desenvolvido, um plano para ativar o crescimento desse setor. Um outro setor importante, olhando para a Brasília do futuro, é o setor de tecnologia. A gente precisa exportar soluções de tecnologia. A gente é uma das cidades que tem mais cursos, né, de capacitação, cursos superiores, MBAs, na parte de tecnologia. Então, Brasília deveria ser uma exportadora de tecnologia. A gente tem um grande comprador, inclusive, que é um governo federal e as suas empresas públicas, que é um grande comprador de tecnologia, talvez um dos maiores da América Latina. Então, a gente pode ser um polo exportador de tecnologia voltado para o serviço público, né? Então, tem vários benefícios. E, por último, a gente deveria ser um hub logístico, né? Um hub logístico, pela nossa posição geográfica privilegiada, a gente poderia estar sendo um hub de transporte de pessoas e de produtos, né? A gente tem um crescimento do e-commerce muito grande e cada vez mais a gente vai ter esse fluxo, né, de produtos oriundos, né, de compras eletrônicas. Então, muita vocação para isso e isso vai gerar empregos qualificados, né, para o futuro. Então, é uma pauta super importante, a gente tem que entender qual que é o emprego do futuro e desenvolver, né, um mercado um mercado e uma economia que atenda, né, essa demanda do futuro. Eu vou passar a palavra para você já, pedindo também para você que conclua que a gente já está aqui no limite do nosso tempo. Para falar sobre o hub logístico, a TAM, ela usa Brasília como base para todos os voos do Brasil. Isso, já. Isso. Esse é um exemplo, ele pode as empresas fazerem da mesma forma. Exatamente. Está no centro. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente pensa sobre empreendedorismo. E é isso. Obrigada. Patrícia? Então, quero agradecer a todos, né, por ter se disposto desse tempo para nos ouvir. Muito obrigada. E continue aí ao vivo com o Alexandre. Toda semana, né? Toda quarta e sexta. Quarta-feira que vem, às 5 horas, a gente volta. Lembrando aqui que tanto a Patrícia quanto a Renata são pré-candidatas, passaram pelo processo seletivo, são pré-candidatas a deputada distrital pelo Partido Novo. Um grande abraço a vocês, até quarta que vem.